eu falei que o Brasil, nós, a igreja brasileira, o Brasil está debaixo de muita oração. Ele está, como diz o Apocalipse, o incensário de ouro do Senhor deve estar lotado, em nome de Jesus. Então, a gente precisa continuar crendo na justiça divina, nos caminhos que Deus preparou para essa nação ainda, em nome de Jesus Cristo. Também nós temos muitas promessas para serem realizadas nesse país, em nome de Jesus. Bem, muitas promessas. Eu quero que você realmente faça parte deste mover poderoso, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Histórias, a gente escreve a história, né, com muita oração. Sempre foi assim com o povo de Deus. Você lê a história de José e Jacó, a história de José foi, escrita com muita determinação, com muita oração, teve muitas traições, teve muitas situações na vida dele, mas ele construiu uma história. Ele voltou da casa do seu sogro com prosperidade, com família, enfim, houve tantas situações, mas ele construiu uma história. A história de Ruth foi construída de que forma, Então, as histórias, elas são construídas com muita oração, ação, determinação. Nós falamos um pouco aí semana passada sobre o valente de Davi. Os caras construíram histórias, forte, mas com muita guerra, com muita determinação. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, o que nós não podemos é nadar e morrer na praia. O povo de Deus, ele é mais que vencedor. Com meu Deus, eu salto muralhas. E é muito sério o que nós estamos vivendo hoje nesse país, Brasil. A forma como eles querem, realmente atingir a igreja, A igreja é o órgão mais ameaçador aí para todas essas situações que nós sabemos que nesse final de semana aí de Natal, você entrava nos mercados, os caras faziam fardos e mais fardos no meio do corredor de cerveja, entendeu? Então há uma expectativa do inferno para ver, imagina, cervejas são consumidas. Então, assim, é muito sério isso, em nome de Jesus. Pessoas que às vezes não têm nem muito dinheiro para comprar comida, mas a bebida eles têm dinheiro para comprar. Satanás vai alimentar um processo maligno. Você acha que Deus não vai alimentar um processo bendito na tua vida? Lógico que vai. Então, nós só precisamos crer e ter ação, buscar o posicionamento de Deus, em nome de Jesus, clamar mesmo por justiça, e com certeza nós teremos vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero te abençoar nesse cenáculo de oração, nessa noite, nessa quarta-feira, dia 28, amanhã, quinta, dia 29, e assim por diante. Deus abençoa cada um dos seus filhos que aqui estão. Eles não entraram aqui por acaso. Não entraram aqui para me ver ou para me ouvir. Eles entraram aqui porque há uma unção do Espírito neste lugar, nesse cenáculo. Há um poder de transformação, de cura, de libertação. Eles entraram aqui porque a tua glória, o teu Shekinah, vai invadir cada casa, cada família, cada situação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso te peço, entra mesmo com toda a provisão, com toda a unção, com todo o poder, com toda a libertação, com toda a limpeza em cada família, em cada casa, em cada vida, onde foi derramada uma lágrima, Senhor, que o Senhor possa enxugar com milagres, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, porque Deus é fiel, com certeza, Ele sempre conduz os seus filhos para um caminho de vitória. Aqueles que são guerreiros, como Josué, como Caleb, eles foram conduzidos por um processo de vitória, por um tempo de vitória. Eu oro e clamo em nome do Senhor Jesus Cristo, cada mãe, cada avó, cada pai, cada avô, cada tia, Deus, cada filho, cada filha aqui, Senhor. Deus, põe a tua mão, ouve a oração e o clamor em nome do Senhor Jesus Cristo. Se for necessário, intercede com gemidos inexprimíveis, para que chegue diante do altar de Deus, mas que vai chegar
a tua oração ela vai chegar, vai estar dentro do incensário de ouro. Nós oramos, nós clamamos por essa nação, não é de 1º de janeiro de 2021, não, de 2022. Nós clamamos pelo ano inteiro, por essa nação, o ano passado. Deus tem clamado do povo, Deus tem ouvido o clamor da sua igreja. Nós temos abençoado, há uma boca profética sobre a nação brasileira. Há promessas que ainda não se manifestaram e que vão se manifestar em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Por isso eu abençoo cada um dos seus filhos, Pai. Porque era para nós terminarmos o ano de uma forma tão horrível, economicamente, negativamente. O Brasil terminou de uma forma positiva. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Inflação lá embaixo, comparando com outros países. Combustível, que é o carro-chefe da nação. Tantas coisas, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa nação, obrigado por esse país, obrigado pelos comandantes dessa nação. Eu, Senhor, em nome de Jesus, ser favorável ao teu povo, à tua igreja, São Paulo, em todos os estados, no nosso país, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo fica triste. O Senhor ama a justiça, mas odeia a iniquidade do roubo. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor é o Senhor desse Brasil. Senhor é o Senhor que está entronizado nessa nação. Por isso eu oro e eu clamo em nome de Jesus Cristo. Teremos dias melhor, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor é o Senhor declaradamente dessa nação. Por isso eu oro e eu clamo em nome de Jesus Cristo, Pai. Para que nós tenhamos dias melhores, por causa da tua interferência, Deus. Por causa do teu poder, da tua mão poderosa, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos, em nome de Jesus. Quero hoje iniciar uma palavra que está lá no livro de Atos, no capítulo 10, que fala sobre o centurião Cornélio. Né? O versículo 1 do capítulo 10, ele fala que esse centurião era um homem que morava ali em Cesareia, né? E era um centurião de uma companhia de exército de soldados ali, chamada Italiana, né? E ele não era judeu, ele era gentil. Então a igreja ainda não tinha entrado literalmente na vida dos gentios. Havia uma barreira espiritual. E essa barreira ela é dada justamente pela religiosidade, por deformações que nós herdamos. Pedro, né, ele herdou uma deformação muito grande. Né? Ele era simplesmente um defensor do povo de Israel, enfim, maravilhoso. Mas ele andou com aquele que amava todas as pessoas. Ele viu Pedro, viu Jesus ali enviando cura na vida daquela mulher que era estrangeira, que a filha dela estava endemoniada. Ela falou, não sai daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E Jesus enviou cura para ela. Jesus falou, eu não vim, né, para os outros povos, eu vim para os judeus. Né? E ela realmente falou, só quero a migalha que cai da tua mesa. E Jesus Cristo abençoou. Lógico que Paulo teve essa missão, essa grande missão foi dada a Paulo para realmente levar o evangelho aos gentios. Mas eu quero aqui que algumas coisas na nossa vida fazem parte da religiosidade, das deformações. Religiosidade é deformações. E às vezes nós temos algumas deformações na nossa vida. E a palavra fala no versículo 2 que este homem, ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Então, era um homem diferenciado. Ele não era um cristão, ele não tinha sido batizado, ele não tinha sido marcado pelo poder de Deus, mas ele já tinha um sentimento totalmente diferenciado. E este homem, ele era um homem piedoso. Um dia, por volta das 3 horas, né, da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, o que eu acho muito chocante nessa história do centurião,
porque ele não era um servo de Deus, né? Ele não tinha essa vivência com as coisas espirituais. E de repente aparece um anjo numa visão para ele, e ele bate um papo numa boa, sabe, querido? É assim, Deus está de olho em nós, Deus está olhando para aquilo que nós estamos fazendo. E a palavra fala que Cornélio, esse fixando nele os olhos no anjo, possuído de grande temor, perguntou o que é que o Senhor, o que é o Senhor, de onde o Senhor vem? E o anjo lhe disse: as suas orações, Cornélio, as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Vocês lembram de Davi, de Daniel, quando o anjo veio e falou com Daniel: você é muito amado, Daniel. As tuas orações têm chegado diante do trono de Deus. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, estamos aí chegando ao final de mais um ano. Queridos, não deixa nenhum sentimento entrar na tua vida, porque as tuas orações, elas chegaram diante de Deus. Deus ouviu a oração tua, nossa, da igreja, do Brasil, de todas as igrejas, de pessoas que jejuaram e oraram, que, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, então, nós temos que valorizar esse mover poderoso. E a expressão dele aqui é muito forte. O anjo fala: as tuas orações e as suas esmolas, as ofertas que você entregava para as pessoas, né, não era nem para o templo, para as pessoas, subiram em memória diante de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então veja, o versículo 5 fala: agora envie mensageiro a Jope e manda chamar o Simão, que também é chamado Pedro, e ele está hospedado. Então o anjo fala para ele, até onde Pedro estava hospedado, para falar com Pedro. Por que isso? Por que Deus trouxe tantos detalhes assim, né? Porque havia uma deformação e Deus queria quebrar essa deformação na vida de Pedro. Ele deu endereço, deu tudo, uma casa ali na beira-mar, tal, né? Logo o anjo que falava com ele se retirou e Cornélio já chamou os dois moços, mais um soldado que ele tinha e enviou, né, para falar com Pedro ali. E isso é muito forte, isso, né? E olha o que estava acontecendo. Aqui estava acontecendo com Cornélio. Recebeu a visão, o anjo falou com ele, pediu para que ele enviasse alguém para chamar Pedro. Ele faz isso, mas do outro lado estava acontecendo o quê? Versículo 10 diz assim: estando Pedro com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase, né? Viu os céus abertos e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo todos os tipos de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz, Pedro ouve uma voz que dizia: levanta-se, né, Pedro, mata e come. Levanta-te, mata e come. Essa era a voz que foi o que Pedro ouviu. E ele teve aquela visão daquele lençol com as quatro pontas descendo ali, né? Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, sou judeu, né? Vou comer coisas imundas, impuras, né? E pela segunda vez aconteceu, e pela terceira vez também Pedro deu a mesma resposta. E Deus falou: aquilo que Deus considerou puro, não considere impuro de forma alguma, né? E ali pela terceira vez, e aquele lençol, né, com aqueles animais desapareceu. Agora, no momento aqui que os moços de Cornélio chegaram, então, versículo 19 fala assim: então Pedro meditava a respeito da visão ainda, e o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levanta-te, desce e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Querido, é muito forte isso. Eu quero hoje que, se há alguma situação na tua vida que não foi quebrada, alguma deformação, que seja quebrada hoje em nome de Jesus Cristo. Eu quero, literalmente, eu quero ver toda a intercessão, os nossos intercessores
na sua posição na região celestial, dominando com Cristo, reinando com Cristo, acima de principado e potestade, não abaixo desses demônios, porque realmente é algo muito sério que está acontecendo hoje nesse país, nas nossas igrejas, e isso é muito forte. E então veja que o anjo foi muito específico, aquela visão foi muito específica. Pedro, levanta, desce e varra com eles, sem hesitar. Sabia que Pedro ia hesitar, porque sabia que Cornélio era de Cesareia e toda aquela situação. Porque eu os enviei. Então Deus fala, eu os enviei. Eles estavam procurando a Pedro. Né? Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu vou, né? Eu vou com vocês, tal, e enfim. Versículo 22 fala, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus. Então ele fala aqui a história, o que aconteceu, era um homem temente a Deus, né? Ele amava o povo judeu, olha que coisa importante. Lá no livro de Salmos fala, ore pela paz de Israel. Né? Ele amava o povo judeu. E todos aqueles que oram por Israel, que ama Israel, Deus o abençoa. Aquele que lança sentença sobre Israel, né, com certeza não está, né, debaixo da graça do Senhor. Então, olha que coisa tremenda. Esse texto é muito profético, muito poderoso. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, e o anjo foi muito específico com Pedro, para que ele não entrasse num processo de religiosidade, né? No dia seguinte, 24, fala que Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por ele quando reuniu os seus parentes e amigos, muitas pessoas íntimas, né? Quando Pedro estava ao entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés de Pedro, ele o adorou, mas Pedro falou, não, eu sou um homem como você, não recebo adoração, né? Então, o versículo 27 fala, falando com ele, Pedro entrou e encontrando muitas pessoas ali reunidas. E olha que forte que é o versículo 28. A quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que... Olha o discurso de Pedro, querido. O anjo falou, não hesite, vá. Estou dando uma ordem. Né? Pedro ainda era um obediente, mas a Bíblia fala que ele levou alguns irmãos ali com ele e tal. E ele chegando lá, ele fala, dirigiu-se dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém imundo ou impuro. Então, aquela visão não era obra de macumbaria. A gente tem visão de animais e tal, olha, é um trabalho que está fazendo. Aquela visão era Deus falando sobre alguma coisa que Pedro estava no seu interior, dessa barreira que ele tinha. Pedro falou, vocês bem sabem que realmente os judeus não se dão com, e não pode entrar numa casa e tal, mas, né, Deus deixou bem claro para mim, né, que eu devo realmente considerar e não considerar as pessoas imunda ou impura. Por isso, em vez disso, por isso uma vez chamando, vim sem vacilar. E agora pergunto por que motivo vocês mandaram chamar. Então Cornélio começa a falar e algo assim maravilhoso que o versículo 31 fala. Cornélio, a sua oração foi ouvida, nas suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. E Pedro então começa aqui a partir do versículo 34 a ministrar aquele povo. Então Pedro começou a falar e disse, reconheço por vontade de Deus, não se trata de pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme faz o que o Senhor, que é justo, aquele que lhe aceita. Então, versículo 38 fala assim, como Deus ungiu, então Pedro ministrando, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Jesus andou por toda a parte fazendo o quê? O bem e curando a todos. O que Cornélio fazia? Fazia o bem, né? Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Tá? Então, isso é muito forte, querido, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero que você realmente receba hoje o poder e a unção dessa palavra, em nome de Jesus Cristo.
O versículo 24, 54 fala assim: e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que, assim como nós, recebemos o Espírito Santo? Aleluia. Então, ali Pedro batizou todos aqueles e foi uma grande bênção, mas existia uma barreira. Deus faz tudo isso para quebrar a resistência que havia na vida de Pedro. E às vezes a gente passa por alguns processos e a gente não entende por que a gente está passando por aquele processo. Às vezes é uma resistência. Há uma resistência em situações, em áreas, né, diversas na nossa vida, né? Porque a gente, não, eu aprendi assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. Porque aquelas pessoas precisavam do Evangelho. Aquelas pessoas precisavam receber o poder do Espírito Santo. Elas precisavam ser batizadas em línguas. Elas precisavam ser batizadas nas águas. E não era a cidade que eles nasceram que poderia impedir essa bênção. O Evangelho é transformação, o Evangelho é poder. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra possa trazer cura no teu interior. Porque Pedro precisava de cura. Deus usou a vida de Cornélio, Deus usou aqueles anjos, Deus usou aqueles homens para chamá-lo, Deus usou os irmãos que foram com ele, né? E Pedro, quando começou a ministrar, caiu sobre ele, antes de Pedro terminar a pregação, caiu sobre ele um poder e um mover do Espírito Santo. Quanto é importante, né, uma célula, quanto é importante você abrir a sua casa e começar a ministrar a vida das pessoas, né? Não é simplesmente uma célula para você falar, olha, veio tantas pessoas. Não, é para cair poder, para cair fogo do céu nessa célula. É para pessoas serem curadas, para pessoas serem libertas. Esse cenáculo tem esse propósito para você ser liberto, para você ser curado, para você que não é batizado no Espírito, seja batizado hoje em nome de Jesus Cristo. Para você que ainda está com, né, um pouco com a roda meia presa, meia travada ainda por alguma situação, para você que seja liberado agora em nome de Jesus Cristo. Imagina, Pedro ficou muitos dias ali com eles e foi uma grande festa, uma grande unção. Pedro então saiu dali sem nenhuma religiosidade, entendeu aquela visão que ele teve dos lençóis, estava ali considerando. Ele falou, meu Deus, está difícil de entender isso. De repente aqueles homens chegam e aí chama eles, né? Pedro falou, não, só pode ser Deus. E ele foi. Em nome de Jesus Cristo, querido Deus, Ele dá ordem aos seus anjos, Deus, Ele é presente na minha e na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então recebe hoje essa unção, este poder sobre a tua casa, sobre o teu lar. Em nome do Senhor Jesus, ser filho amado de Deus. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para um propósito maior do que você possa imaginar. Deus tem algo especial para a minha vida, para a tua vida. Não é simplesmente na igreja cumprir tabela, cumprir uma escala. Né? Não, em nome de Jesus tem muito mais para que eu e você possamos realizar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje a pastora estava ouvindo um vídeo aqui, ainda até dei uma bronca nela, falei, como você consegue ouvir um negócio desse até o fim? Então, em nome de Jesus, vamos quebrar essa malignidade agora, vamos repreender. Está repreendido, está quebrado, não importa quem é que profetizou isso, está repreendido. Em nome de Jesus Cristo, sabe? As pessoas querem, sabe? Eu avisei e tal, não sei o que. Amarrado, em nome de Jesus, se Deus me colocar uma situação negativa, eu vou orar contra aquilo. Você vai ficar doente. Deus avisou que você vai ficar doente. Então vai lutar contra aquela enfermidade, contra aquela situação. Em nome de Jesus, preste muita atenção, querido. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Aquilo que entrou por um caminho vai sair por 7. Tem que sair por 7. Aquilo que é o corpo estranho, aquilo que é indesejável, ela precisa sair da tua história, da tua vida. Você nasceu para ser miserável, para ser doente, para ser uma pessoa sozinha, debaixo de uma solidão, de uma tristeza, de uma mágoa, de uma dor. Não, você nasceu para ser feliz, ser nova criatura em Cristo Jesus.
Você é nova criatura em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a gente vê as pessoas vivendo como se fosse uma condenada. Não, bispo, mas por que isso, por que aquilo? Não, querido, em nome de Jesus. Não tem por que isso, porque aquilo. Tem promessas, tem promessas, tem promessas. Tem verdades bíblicas para a tua vida. Tem unção para a tua vida. Deus preparou todas as coisas para que você pudesse ser feliz, para que você pudesse ser uma pessoa abençoada. Jesus Cristo, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Não existe outra explicação. Ele deixou bem claro isso. É vida e vida em abundância. O que é vida e vida em abundância? A pessoa não ter saúde, não ter nada, viver numa pendência, numa situação. Você pode passar por uma situação, mas você não é aquela situação. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba hoje essa libertação, essa liberação. Deus curou, Deus tratou a vida de Pedro. Deus criou toda uma história longa, até li alguns versículos para você entender, depois você pode ler todo o texto para você entender melhor, mas em nome de Jesus Cristo, olha o que Deus fez para quebrar a religiosidade na vida de Pedro e para alcançar aquelas vidas. Em nome de Jesus Cristo, receba hoje esta unção, este poder, em nome de Jesus Cristo, porque a palavra é clara e certa, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E é exatamente isso que nós temos que ter. Essa facilidade de viver através do Evangelho. E tem pessoas que só apresentam as coisas ruins. Olha minha vida, bispo, olha a minha situação. Olha a minha situação. Parece que a pessoa não tem nada de bom. Parece que Deus não teve... Passou longe da casa dele aquele dia. Parece que Deus está de férias da família dele, da situação dele. Não. Ele é presente, ele usa a vida de Jó, ele faz com que o momento que Jó orava pelos seus amigos, Jó não estava curado, Jó não tinha seus filhos de volta, enquanto ele orava, Deus mudou a sua sorte. As orações de Jó foram ouvidas, as orações de Daniel foram ouvidas, a oração de Esther, que vai jejuar 3 dias para entrar na presença de Deus, foi ouvida. A oração do Cornélio foi ouvida, a oração daquela mulher viúva que tinha uma causa para ser julgada, o juiz não queria nem saber dela, que era pobre e não temia a Deus, coisa nenhuma, mas a oração dela fez com que aquele juiz pudesse julgar a sua causa. Então, em nome de Jesus Cristo, oração tem poder, oração tem poder. Eu oro, Senhor, sobre a tua vida hoje, eu declaro o poder de Deus sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha quanto Deus tem te marcado este ano, quantas coisas aconteceram na tua vida, quantas coisas que você nem tem ideia que poderia acontecer. Eu sempre oro, Senhor, se existe alguma doença, algum mal dentro dos meus órgãos, no meu corpo, que eu desconheço, que possa de repente ser liberado, desencadear, Deus está repreendido desde já, em nome de Jesus, que nem vai se manifestar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pessoas que esperando estar doente, nós não temos que esperar ficar doente. Em nome do Senhor Jesus, Satanás é cheio de colocar o mal dentro de nós. Satanás é cheio de colocar doenças na nossa vida, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo, declaro a unção sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. Meu Deus, as nossas crianças, livra de todo laço, de todo mal. Guarda a mente das nossas crianças, Pai. Guarda das ações, guarda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Põe a tua mão na vida das nossas crianças, Pai, dos bebês, dos adolescentes, Pai. Põe a tua mão em cada situação dos nossos idosos, Senhor, que são desprezados pela sua família, pelos seus filhos, muitas vezes, Senhor. Em nome de Jesus, os idosos que têm sido um estorvo na vida dos filhos, eu denuncio hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Mas foram eles que geraram, foram eles que alimentaram, foram eles que deram um caminho, foram eles que ajudaram em muitas caminhadas, em muitos erros. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tira o sentimento de desprezo, de ingratidão. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada um dos seus filhos nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Pai.
Tira o comportamento errôneo, errado dessa criança, desse adolescente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ela não fala, mas ela tem vergonha dos seus pais, ela tem ódio dos seus pais. Em nome de Jesus Cristo, eu denuncio essa malignidade na vida dessa família, desse adolescente, que tem ódio dos seus pais, que tem vergonha dos seus pais. Motivo besta, Senhor, está repreendido. Sentimento de Satanás tem trazido na vida das nossas crianças, adolescentes, uma fragilidade tão grande, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a minha geração ela foi diferente, Senhor. Ela aprendeu a trabalhar cedo, a fazer alguma coisa cedo. Hoje as nossas gerações elas estão ficando muito mais sentimental e não tem uma característica, uma formação mais de guerreira. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia, Senhor. Era difícil, praticamente não se ouvia uma adolescente sentar se suicidar, e hoje parece que é moda. Nós denunciamos, nós não aceitamos a malignidade, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todos os adolescentes que talvez não tentou, mas pensou, ou que não tentou, mas planejou, Pai. Tira esse sentimento bom inferno de dentro dessa casa, dessa família, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta essa criança, porque é uma criança. Não importa se tem 13, 14, é uma criança. Principalmente nos dias de hoje, que a maturidade vem muito tarde, Senhor. É uma criança. Liberta em nome de Jesus Cristo. Dá sabedoria aos pais, dá sabedoria à família, Senhor. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo. Declaro uma quinta-feira poderosíssima por causa da presença de Deus, por causa do amor de Deus, que a quinta-feira será uma quinta-feira muito especial, porque o Senhor é o teu pastor, é o nosso pastor e nada nos faltará. Essa quinta-feira será muito especial, porque nós vamos clamar ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Nós estamos clamando ao Senhor, Pai. Traz reversão. Muda a história ainda, falta 2 dias ainda para terminar, Senhor. Deus, faz uma revolução nesses 2 dias, nessa noite, que amanhã seus filhos tenham surpresas, novidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Coloco sobre a tua vida o poder e a unção e a cobertura da igreja de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos, em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus pela tua vida. Amém, glória a Deus. Boa noite, obrigada, Deus, por essa palavra, obrigada, Pai. Obrigada, boa noite a todos. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Uma boa noite. Amém.